Bom, gente, ótimo dia para todo mundo. Espero que estejam todos vocês muito bem. Hoje vou gravar uma videoaula falando a respeito da África Antiga. A gente ouve muito falar, né? Nós já falamos, inclusive, já trabalhamos essa temática dentro de sala de aula. Já falamos sobre Grécia Antiga, Roma Antiga. Já falamos sobre civilizações importantes como o Egito, né? Que por sinal está localizado aí no continente africano. Já falamos sobre a Mesopotâmia, outra civilização de suma importância, e hoje nós vamos falar sobre a África Antiga, né? Vamos falar mais especificamente, direcionar, portanto, os nossos estudos a respeito da África. Quando fala-se em África, né, muitas pessoas têm em mente a pobreza, as doenças, né, a imagem de pessoas passando fome, tem uma percepção negativa do continente africano. Outras, né, veem a África da maneira mais otimista, né, com um olhar mais otimista, olham para as belezas que lá possuem, né, a fauna, a flora, a questão das girafas, das zebras, dos elefantes, né. Mas a África vai muito além disso. Então o continente africano é um misto disso, né. A África ela permite essa possibilidade de ter um olhar positivo e, infelizmente, em algumas situações, um olhar negativo. Como, por exemplo, nós vamos abrir, né, o nosso estudo a respeito da África Antiga falando sobre um tema muito marcante na história, um tema muito triste, porém necessário de ser entendido. E essa temática justifica, por exemplo, o estudo, né, da África Antiga. Muitos perguntam por que isso da África Antiga? Os africanos são um dos maiores colaboradores da nossa cultura, né? Com eles vieram a capoeira, com eles vieram aí na questão da culinária, a feijoada, palavras que foram inseridas, né, que são inseridas aí no nosso cotidiano, foram trazidas por eles. Além deles terem sido as mãos e os pés dos senhores de engenho, dos senhores de café, na época que o Brasil era colônia de Portugal, eles eram, portanto, motor da economia, eram de extrema importância, necessidade de estudar e sabermos um pouco mais a respeito desse continente. Bom, estima-se que entre os séculos 16 e 19, de 10 a 12 milhões de negros, vou repetir esses números, de 10 a 12 milhões de negros, eles vieram para o continente americano para servir de mão de obra escrava. Pessoas, seres humanos, que eram trazidos para o continente americano para servir como mão de obra. Eram comprados, eram adquiridos como hoje se adquire um carro, como se adquire uma casa. Por exemplo, para a gente ter uma ideia. Se eu compro uma casa, eu posso pintar a casa da maneira como eu quiser. Eu posso mudar a fachada da minha casa, é minha. Correto? O negro, a partir do momento que eu comprava, né, nos leilões, ele pertencia a mim. Eu fazia com ele o que eu bem entendesse. Era uma mercadoria, um ser humano sendo negociado. E olha só, 4 milhões, uma estimativa aí, 4 milhões desses negros africanos vieram para o nosso país. Olha só, que marca, que dado lastimável, né? Os negros, eles tiveram um papel muito importante na formação cultural do nosso país, conforme eu já disse. O continente, gente, africano, ele desde a antiguidade despertava a curiosidade dos europeus. Os europeus viam, na verdade, imaginavam, né, os africanos viam, né, com um certo preconceito. Para não dizer um preconceito como um todo. Viam como seres inferiores, lamentavelmente. Era assim que os europeus viam os africanos. Olha só, a África era chamada pelos europeus de terra da Etiópia, ou terra de Etiópia, que era terra de homens negros. Vale destacar que a grande maioria das pessoas lá no continente africano ainda são, né, negros. Mas os europeus diziam isso de forma depreciativa. Né? Olha só o olhar dos europeus sobre a África, olha como que eles imaginavam então o continente africano. Até o século V, os europeus só conheciam o território acima do deserto do Saara. Então uma região muito limitada ali do qual eles tinham conhecimento. Certo?
a falta de informação que vai contribuir para a formação desse imaginário europeu. Poucas coisas eram escritas, pouco se sabia sobre o continente europeu. Daí essa visão, né, preconceituosa, errônea a respeito dos africanos. Então, olha só, depois que vai haver, né, depois das grandes navegações, o continente africano ele vai passar a ser conhecido ali além da região do Saara. Então, durante a fase, né, pré-colonial, ou seja, antes da colonização europeia, diversas sociedades vão se desenvolver lá no continente africano, com organizações próprias, com economias e culturas diversificadas. Por isso que o continente africano ele é tão vasto culturalmente, né? Então, antes dos europeus chegarem, antes deles dominarem, antes de utilizarem como escravos, né, dominar aquele território, já existiam então ali civilizações organizadas economicamente, socialmente e culturalmente falando. E é isso que nós vamos ver. Olha aí, os reinos, Sudão, terra de negros. Então, olha só, na região do Sudão, nessa região aí de negros, ela desenvolveu-se devido ao comércio de ouro, então uma região aí rica em ouro, o marfim, a pimenta e escravos que eram trocados por sal. Olha só, gente, sal. Os escravos, eles eram trocados, os árabes trocavam, davam sal em troca do negro. E esse negro depois iria trabalhar para esses árabes, né, para o resto de suas vidas. Olha só, trocados por sal, repito. E aí, nesses reinos, né, sudaneses, vão ter destaque dois reinos de forma especial. Os reinos de Gana e o reino de Mali. E nós vamos ver por que eles se destacaram em relação aos outros. Então, olha só, reino de Gana. O reino, ele cresceu a partir do século III. A partir do século III ele vai prosperar, ele vai crescer. Vai crescer devido à intensificação do comércio entre os árabes e os ganeses. Os árabes, eles trocavam com os ganeses, eles traziam então tecidos, joias, além do sal que eu já mencionei, figos. E aí, o que os africanos faziam? Na grande maioria das vezes, pagavam esses tecidos, essas joias, com ouro. Um objeto que depois os árabes iam negociar isso com os europeus um valor muito alto, tá? Então a gente sabe que o ouro ele tem um valor aí muito alto. O reino de Gana ele foi dominado no século XI pelos povos soninques, que era então esse pessoal era conhecido como Terra do Ouro. Esse território, esses povos dos soninques. Então eles foram, o reino de Gana foi dominado por eles, entrando portanto em decadência. Olha só, agora nós vamos ver a respeito do reino de Mali. Desenvolveu-se entre os séculos 13 e 16. Eles vão impor a sua hegemonia sobre a bacia do rio Níger. Lembrar que os rios foram de fundamental importância aí para o desenvolvimento do continente africano. As cidades de Gao, Djenne e Timbuktu, localizadas no rio Níger, tornaram-se importantes centros mercantis e políticos. Então, olha só, essa localização geográfica dessas cidades, né, que eu até enrolo para falar o nome delas, que não é de fácil pronúncia, elas vão ser propícias a fazer o câmbio econômico com outros povos. Então elas vão se tornar importantes centros mercantis e políticos ali, desenvolvendo, portanto, possibilitando o desenvolvimento do Império do Mali. Olha só, essas cidades das quais eu mencionei, o que vai ocorrer? Olha só, elas tornaram-se importantes centros mercantis e políticos, conforme eu disse, com destaque especial para Timbuktu, que tornou-se uma referência cultural para o período. Por quê? Porque lá possuía uma importante biblioteca. Então, essa cidade, de forma especial, desenvolveu-se, tornou-se referência por conta de uma biblioteca. Então, questão cultural. Ok? Olha aí, ó, o reino do Mali foi o mais rico da África Ocidental. Então, a questão, né, comercial possibilitou essa riqueza, esse acúmulo de riqueza desse reino. E esse reino ele vai enfraquecer ao ser derrotado pelo Império Songhai. Então aí está uma breve explanação, né, a respeito da África Antiga,
Vocês podem conferir aí no capítulo referente a esse tema, do qual eu vou solicitar que vocês façam exercícios, atividades a respeito deles. Portanto, é necessário vocês assistirem essa videoaula, reler o que está disponibilizado na apostila e, posteriormente, fazer os exercícios. Estarei aqui para sanar as dúvidas que se fizerem necessárias. Estou à disposição, portanto, para que isso possa ser feito. No mais, espero que vocês tenham gostado, tenham tirado proveito e tenham entendido a respeito dessa matéria. Repito, estou à disposição para aquilo que for necessário. No mais, desejo a todos um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.